Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse Setembro Amarelo. O meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, o meu anjo de luz. Bom, depois que eu desenhei o que era ser a mãe perfeita, que eu compreendi onde eu estava, quais eram as virtudes, como eu deveria agir nesse processo, que eu entendi que ali havia muito trabalho a ser feito dentro de mim, eu me encontrei ainda muito criança, eu me encontrei ainda muito dependente das minhas relações, eu me encontrei ainda muito dependente do outro. Eu vi que ainda havia muita imaturidade, uma ingenuidade, de certa maneira, ainda dentro do meu coração, dentro das minhas atitudes, dentro dos meus quereres na vida. Eu percebi que o egoísmo, que a vaidade, eles ainda eram muito fortes dentro de mim, que a teimosia infantil, ela ainda era muito persistente e que de vez em quando ganhava algumas batalhas aí internas. E ali eu comecei a perceber que para eu me tornar adulta, eu precisava deixar de ser filha. Para eu me tornar adulta, eu precisava deixar de ser criança. Mas para eu deixar de ser criança, para eu deixar de ser filha, eu precisava enxergar cada pessoa como ela era. Então eu fiz um outro exercício. Eu comecei a ver as heranças que eu tinha recebido de todas as mães que tinham passado pela minha vida, das minhas avós, da minha própria mãe, da minha irmã que já era mãe, das minhas amigas que haviam se tornado mãe, das mães dos meus amigos que me acalentavam e que também eram minhas segundas mães. E todas elas eu comecei a nomear e eu comecei a ver o que eu aprendi com cada uma. O que eu aprendi do que fazer, do que eu aprendi do que não fazer. E ali, descrevendo tudo aquilo, eu foquei bastante, depois que eu já vi todas as mães que haviam passado, todas as virtudes e tudo aquilo que eu não deveria fazer, que eu não achava correto. Eu foquei na minha mãe. Eu peguei a minha mãe e eu comecei a desenhar a minha mãe. E eu comecei a perceber que essa relação de mãe e filha, agora que eu estava começando a virar a moeda, que eu estava começando a compreender o outro lado, eu comecei a ver que muitas das minhas exigências não é que elas não eram corretas, não é que elas não eram necessárias, mas muitas delas quem fazia era uma criança ferida, uma criança que se sentia abandonada, uma criança que havia dentro de mim que se sentia um pouco excluída algumas vezes, uma criança que precisava de colo, que precisava ser vista. E eu estava sempre cobrando que a minha mãe fizesse isso, eu estava sempre cobrando que a minha mãe olhasse para mim, eu estava sempre cobrando que ela suprisse essa minha necessidade. E isso não era errado, afinal de contas, ela era minha mãe. E estava tudo bem eu cobrar isso dela, e estava tudo bem eu olhar para ela e exigir isso dela. O que eu não percebia na minha maturidade e até aquele momento é que muitas vezes ela também já estava dando o melhor de si dentro daquilo que ela podia. Muitas vezes ela já fazia para além daquilo que ela tinha capacidade de fazer. Que tudo bem, não era aquilo que eu precisava, ela não conseguia suprir 100% tudo aquilo que eu queria ou que eu precisava, mas ela já estava dando o máximo de si. E percebendo aquilo, eu tive compaixão por mim e pela minha mãe. Eu aprendi a olhar para essa criança que exigia tanta atenção e eu aprendi a me acolher. Eu aprendi a olhar para mim, eu aprendi a suprir as minhas próprias necessidades, a contribuir comigo mesma, a me encher de mim. E eu comecei a entender também que eu precisava ter compaixão por aquela mulher que eu chamava de mãe, por aquela pessoa que já havia se doado tanto tempo, por tantas vezes, e que ela também, ao dar o melhor que ela podia, nem sempre ela conseguiria suprir as necessidades, assim como eu não conseguiria suprir todas as necessidades dos meus filhos. E ali eu fui abraçando a mim, fui abraçando a ela com um pouco de dificuldade, ainda com um pouco de resistência em alguns momentos, mas eu fui vendo que ela não era a Mulher Maravilha que eu sonhei que fosse, ela não era aquela pessoa perfeita que eu gostaria que fosse, e ela não era capaz de me dar tudo aquilo que eu queria que me desse. E que caberia a mim, suprir a mim e dar a mim aquilo que me faltava. E foi assim que eu fui fazendo. Eu fui tornando a minha mãe mais humana, eu fui tornando a minha mãe mais mulher, eu fui tornando a minha mãe mais digna da sua própria trajetória e daquilo que ela era capaz de fazer. E fui me tornando mais forte, eu fui me tornando mais adulta, eu fui me tornando mais independente nas minhas relações. E nesse processo de olhar para essas maternidades, de, como Freud dizia, matar a minha mãe internamente, de trazer à tona, né, de trazer à luz
as sombras e a luz de todos aqueles que me rodeavam, eu fui lapidando em mim também alguns valores, algumas questões e principalmente eu fui aprendendo a me amar apesar de e além de. Eu fui aprendendo a olhar para mim e me acolher. Eu fui aprendendo a olhar para mim e dizer: está tudo bem. Tá tudo bem eu não ser perfeita, tá tudo bem eu ainda não saber, tá tudo bem eu estar na jornada. O que importa é eu não parar. O que importa é eu ir devagar e sempre, sem pressa e sem pausa. É isso que importa. Todo o resto a gente vai construindo no caminho. Eu não preciso ser perfeita agora, eu só preciso estar em movimento. E me amar nesse processo, me amar nesse desenvolvimento. E foi assim que eu fui me construindo, e foi assim que eu fui fazendo, e foi assim que as coisas foram acontecendo. E diante de todas aquelas emoções, e diante dessas descobertas, e de me tornar adulta, eu fui compreendendo que havia ainda dentro de mim um terceiro papel, que era esse papel o meu grande objetivo. Meu objetivo não era deixar de ser criança, não era me transformar em adulta, mas era sim buscar a sabedoria. Era dentro de mim buscar aquele sábio, aquela anciã que talvez já guardasse ali todas as sabedorias das minhas vidas passadas, todas as vezes que eu já havia me tornado mãe, de alguma maneira já compreendia tudo que eu iria viver nessa minha própria existência. Aquela sabedoria que saberia ser, no momento certo, a criança, ela saberia ser no momento certo aquela criança que iria precisar de colo, que vai precisar de ajuda, que vai saber pedir ajuda e se deixar ser amada. Em outros momentos, ela vai saber ser o adulto, ela vai saber amar, ela vai saber dar o colo, acolher e segurar toda aquela situação e acolher a todos à sua volta. E é entre essa gangorra, entre ser adulto e ser criança, entre dar e receber, era o meu objetivo. A hora que eu conseguisse assimilar, a hora que eu conseguisse o equilíbrio em relação a esses dois papéis, eu havia adquirido a minha sabedoria. Eu havia conseguido chegar na direção do ser mãe, de ser mais e melhor a cada dia. Porque ali eu estaria pronta para suprir a necessidade da minha família, da minha filha e de mim mesma. Então, esse era o caminho que eu tinha para percorrer. E assim, a minha jornada na maternidade começou. E ao longo dos 9 meses, eu fui me vendo, me deixando pelo caminho. Uma vez com tudo isso definido, eu passei a sentir as dores e os amores dessa desconstrução e dessa reconstrução. Mas isso eu te conto no próximo vídeo. Até lá!